Posicionar ou adoecer? Posicionamento é você ter um direcionamento, um objetivo alinhado a um propósito em estar pronto para servir e não só ser servido. Vou te dar alguns exemplos. A alimentação. Posicionar-se desde o momento que eu abro o olho. Eu vou escolher o que é que eu vou comer. Se eu escolho descascar mais, tomar água, me hidratar durante o dia, eu estou com posicionamento sobre a minha saúde. Entretanto, se eu vou na impulsividade, na pressa, não coloco no meu relógio tempo para preparação do meu alimento ou pensar sobre o que eu vou comer qualquer coisa. Então, provavelmente eu vou desembalar e no lugar da água pura que realmente hidrata, eu vou tomar refrigerante. Então, isso significa adoecer. Um outro exemplo é posicionar-se a respeito da preservação da memória e do bom humor. Quando eu me posiciono entendendo que todas as pesquisas científicas estão me alertando que dormir depois das 22 horas eu estou causando prejuízo na minha recepção da melatonina, quando a glândula pineal está disposta a partir do escurecer a dar aquela varredura com um cheirinho no nosso cérebro de uma melatonina muito robusta, e eu esqueço isso e vou dormir a hora que eu quero, vou tarde da noite, não faço a higiene do sono, fico lá envolvido em telas, tenho uma TV no quarto, vou ficar ali olhando até a hora que eu quero, porque ninguém manda em mim, é a minha hora de distração. Se eu penso dessa forma, eu vou estar no sentido de adoecimento, mas um posicionamento a despeito de preservação da minha memória, de uma longevidade na funcionalidade e não com doenças diversas. Então eu, a partir do pôr do sol ou quando escurece, eu vou estar na prática da higiene do sono, vou evitar o máximo que eu puder entrar em telas, não vou levar o meu celular para a cama e não vou abrir mão de estar às 22 horas já no meu soninho, né? De preferência 21, mas também não vamos usar de utopia, né? Nesta correria que nós temos. Porém, se eu tomo um posicionamento sobre cuidar do meu sono, da qualidade dele, entendendo que dessa forma eu vou preservar a minha memória, isso se chama posicionamento. Então, posicionamento versus adoecimento. Tá dando para entender? Se faz preciso posicionar-se pelo que é bom e fazer o bem para termos saúde. Sabe que quando nós deixamos de nos posicionar a favor de alguém que está precisando que Deus atue em nós como um porta-voz de conforto, de alívio, de servir, nós estamos deixando de ter um posicionamento a despeito de estarmos bem, porque quando nós conseguimos promover o amor altruísta, nós vamos estar com a dose, o acróstico de dopamina ou de ocitocina, S de serotonina e de endorfina, meus pacientes todos já sabem disso. Nós vamos estar recheando o nosso corpo dessa dose que Deus, na sua misericórdia, renova a cada manhã para nós. Então, quando nós escolhemos nos posicionar em vez de estarmos adoecidos no silêncio, quero abrir um parênteses aqui. Como terapeuta de casal, às vezes eu observo que muitos casais ouviram por aí que silenciar é uma forma eficaz de comunicar. Quero alertar a todos. Silenciar, de fato,
não deixa de ser uma forma de comunicação, mas daí dizer que é eficaz, nós corremos o risco de nos confundirmos com a sabedoria de Deus. É só o silêncio de Deus que é capaz de falar conosco. Quando nós silenciamos, nós precisamos estar atentos. Se este silêncio é de fato uma forma eficaz de esperar a nossa vez de falar, isso é diferente, né? Deixar que o outro se posicione, se coloque, ok. Mas aquele silêncio, quando porventura o seu cônjuge telefona para você, e eu já atendi casais cujo cônjuge já ligou até 300 vezes para o outro e o outro não atendeu, não retornou a ligação. Este tipo de silêncio é omissão, é negligência, é falta de respeito, é abuso psicológico que vai torturar o outro que está gritando por uma resposta sua. Quando você adentra a sua casa e porventura está lá no seu armazenamento de memória, talvez modelos dos nossos antepassados, cujo aquele que trabalha fora, então ele chega em casa e vai para a caixa do nada. Este silêncio é prejudicial para a comunicação conjugal. Não existe caixa do nada, vamos evoluir. Existe um cérebro que precisa estar disposto a se posicionar. Você chegou, observou que a sua esposa ou o seu esposo está lá, seja na lida doméstica, seja na lida da cozinha, seja na lida do banho dos seus filhos. Posicione-se em estar à disposição do outro. Não é porque você trabalha fora que aquele que está trabalhando dentro ou chegou mais cedo que você não precisa do seu posicionamento para abraçar essa conjugalidade fora da posição horizontal. Eu tenho atendido muitos casais que só se comunicam na cama. E esse tipo de comunicação com exclusividade no quarto, ela tem trazido uma baixa qualidade para a relação conjugal. Não é isso que nós entendemos que Deus quer para as nossas vidas, quando Ele coloca lá em Salmos, que quando um cair, o outro precisa ajudar aquele que caiu a se levantar. Então, se é alguém que está precisando de você e você simplesmente cruza o braço dentro das suas subjetividades, dos seus achismos, e você percebe que o seu silêncio é um posicionamento que machuca o outro, este silêncio não tem nada de eficácia. Pode ter aí mascarado, quem sabe até mesmo um transtorno de personalidade, aí você precisa buscar avaliação psicológica. Se você acha que silenciar, mesmo que isso está machucando o outro, está tudo certo, já não está certo. Então precisa verificar, fazer quem sabe um movimento de buscar ajuda, fazer uma avaliação psicológica. Pode conter aí uma falta de intenção e sim um adoecimento mesmo, né, onde você não consegue tomar uma posição a favor do outro, saindo do ensimesmamento das suas convicções. Ah, porque na minha casa era assim. Ah, porque meu pai, quando chegava em casa, minha mãe estava pronta, esperando por ele. Por que a minha esposa não está? Ou vice-versa. Então se precisa evoluir e entender que nós não precisamos repetir o que os nossos antepassados fizeram, se este modelo não está causando uma qualidade, e sim um sofrimento na nossa conjugalidade e em todos os outros setores. Precisamos estar atentos sobre qual é o resultado, cuja causa do nosso comportamento seja um posicionamento a favor
da qualidade ou será que é um adoecimento a favor de convicções da música, né, da Gabriela, eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim? Não precisa ser assim. Nós precisamos estarmos dispostos a sermos evoluídos, e evolução está em posicionar-se, colocar-se em movimento a favor de. Nós precisamos questionar se aquilo que nós estamos passando pode ser para que possamos promover uma ação a favor de alguém, sair do ensimesmamento sobre venha a nós, venha a nós, venha a nós e ao teu reino nada. É essencial para entendermos que nós temos um propósito, e quando esse propósito sai de nós em forma de bênçãos, quando nos colocamos à disposição da missão que Deus tem para nós, os maiores beneficiados somos nós. E lembre-se, como disse Mordecai à sua sobrinha Esther, leia lá a história completa no livro de Esther, é um livro pequeno, gostoso de ler e poder refletir. Ele fala exatamente assim para ela: olha, você tem a oportunidade de usar em benefício do seu povo o privilégio, o propósito que Deus tem para a sua vida nesse lugar em que você está. Mas, se você decidir não fazer nada, não tem problema, porque Deus, Ele não precisa de você. Ele pode usar outros meios e o socorro virá para o seu povo. E nós precisamos entender isso. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos todos nós. Então para com essa mania de achar que é você que leva dinheiro para dentro de casa, que não é, é Deus. Se Ele não edificar, você trabalha em vão. Então une-se à sua esposa, une-se ao seu esposo. Fale repetidas vezes: eu sou do meu amado e ele é meu. Para de competir. Se posicione entendendo que só existe um placar na conjugalidade. Nos outros setores da sua vida, a você que não é casado, a você que é filho, a você que porventura passa por uma situação de viuvez, não esqueça. Nenhum de nós estamos impedidos de nos posicionar. É preciso estarmos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, para entendermos que não importa em que lugar, seja civil, seja profissional, seja acadêmico, seja na mais tenra idade, nós temos a oportunidade de produzir bons frutos. E isso não é possível se não nos posicionarmos a despeito de observarmos os 8 mandamentos da saúde. Como? Fazer atividades físicas. Não é sobre se eu quero fazer, é sobre eu preciso fazer, então eu vou me posicionar. Eu vou levantar quando eu abrir o olho, não vou ficar fazendo hora na cama, não. Vou deixar ali o meu tênis à vista, a minha roupa, de fazer a minha atividade física, e eu vou me negar a sair da minha cama sem primeiro buscar o reino de Deus. Eu vou orar, vou fazer a minha meditação, porque eu entendi que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então depois eu vou fazer a minha atividade física. É óbvio, eu estou colocando aqui um pouco fora da ordem, porque o ideal é buscar a alimentação espiritual, depois buscar a alimentação matinal, e aí eu já falei, né? Escolher com sabedoria o que eu vou comer. A gente não faz isso abrindo a porta da geladeira com fome, porque a gente corre o risco de pegar qualquer coisa, não é? Porque às vezes ainda nos damos o luxo de comprar qualquer coisa, mas não, nós já precisamos entender, tem isso, isso e isso, eu escolho comer isto aqui que é melhor para a minha saúde. Que as nossas células, quando receberem um alimento de nós, não fiquem confusas.
perguntando a si mesmo: o que eu faço com isso aqui que essa pessoa está comendo? Como que eu vou fazer para me libertar de todas essas toxinas, desse açúcar aqui, não prejudicar o nosso cérebro, não prejudicar o nosso intestino, o nosso rim? O que eu faço com esse refrigerante para não acabar com o cálcio tão necessário para conduzir a dopamina que é preciso conduzir para todo o corpo? Vocês sabem que os neurônios não moram com exclusividade dentro do encéfalo. Os neurônios vai do fiozinho do nosso cabelo até o dedão do nosso pé, não é? Eu vou carregar a minha água. Eu não vou deixar de me hidratar porque eu entendi que eu preciso de, no mínimo, eu que sou adulto, 3 litros de água por dia. Eu não vou deixar de tomar o sol pelo menos 20 minutos para fortalecer o meu neurotrófico, para que eu fique, de uma certa forma, mais energizada para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Eu vou buscar fontes de energias que não tragam um efeito colateral, como corroborar com a ansiedade, como o café faz. Eu vou bater uma colherzinha de chá de levedo de cerveja com 4 laranjas e isso vai me energizar se eu estiver cansada, sem me trazer nenhum tipo de efeito colateral. Então é sobre isso, é sobre boas escolhas dentro de um conhecimento, e nós não precisamos mais perecer por falta de conhecimento. Busquem aí o Dr. Luiz, endócrino, e a doutora Daniela, médica nutricionista, está aí com várias dicas saudáveis, gratuitas no YouTube, no Instagram, sobre posicionar-se, sobre os cuidados que precisamos ter. A confiança em Deus, a espiritualidade, ligar o nosso lobo temporal, a despeito de estarmos ligados à fonte verdadeira da água da vida. Quem toma dessa água nunca mais terá sede. Não vamos ousar viver sem Deus, não somos nada sem Ele em nossas vidas. E assim, meus queridos, nós vamos tendo um posicionamento e nós vamos ficar leve, conseguir tirar a mochila das costas, sabe? E poder apreciar a paisagem, sentados na carona de um Deus que está buzinando, batendo na nossa porta. A oportunidade de estarmos nos posicionando para o que é eterno, e tudo aquilo que não é eterno é inútil, como diz o pastor Paulo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te ajude a tomar a decisão de posicionar-se no lugar de adoecer. Um beijo, um abraço apertado, uma feliz semana para todos.